Boa noite. Hoje eu vou falar sobre 4 equívocos de Frei Gilson, 4 falas que, ao longo do trabalho dele, público muito importante, por sinal, que ele tem feito para a igreja, são 4 falas que eu considero um tanto equivocadas e que precisam, de certa forma, ser esclarecidas justamente pela importância que Frei Gilson tem hoje para o cenário católico brasileiro, resgatando aí a oração nas madrugadas, os rosários, fiz parte de vários rosários, de algumas quaresmas aí, junto com ele, e sei justamente do coração católico sincero, profundamente católico, que o Frei Gilson tem. Mas são falas que, de certa forma, confrontam o imaginário católico, a tradição mística católica, e ele não faz por culpa, e acredito, inclusive, que ele está no caminho de santidade. Né? Antes de mais nada, dizer que a santidade, na tradição católica, o santo ele é um reflexo de Cristo, ele é seta que aponta para o caminho, ele não é o caminho é Cristo. O cristão é seta. E o santo é uma seta luminosa, é um reflexo mais perfeito, mais luminoso da luz que é Cristo. Então, obviamente, o santo ele vai errar, mas a santidade católica é uma forma de ver Cristo no semblante do outro. Então, o santo ali, ele, independentemente de falar alguns erros teológicos, muitas vezes nem são erros morais, mas são erros teológicos ou erros mais filosóficos, ele, pela sinceridade que ele tem e pela obra que ele realiza, ou seja, pela vocação, ele é um privilegiado à luz de Cristo, à luz de Deus, aos olhos de Deus, ele é um predileto. E ele tem uma grande obra a realizar. E eu acredito que grandes homens aqui, a despeito dos seus erros, são santos porque são grandes realizadores vocacionais. Então, eu coloco aqui essa objeção à fala de Frei Gilson com todo o cuidado de um católico que sabe que ele está no caminho certo. Só que é preciso esclarecer para que o cristão não caia no equívoco de ali, afastado da mística católica, ou seja, do entendimento católico, eu acho que essas falas atingem a cultura e a mística católica que Frei Gilson fez, né, desses equívocos, o cristão possa inconscientemente estar num erro teológico. As falas são praticamente, primeiro, quando ele... São 2 dessas falas sobre carnaval, ele criticando o carnaval, e sobre modéstia, ou seja, a roupa, eu vou tratar num texto. Eu vou tratar em texto, são textos que serão publicados. O do carnaval só no ano que vem, no próximo carnaval, eu vou publicar. E o sobre modéstia e roupas, que ele tem sido muito crítico. E é preciso ser crítico contra o despudor de quem se veste de uma maneira sem nenhum apreço ao bom senso e à caridade, ou seja, totalmente imoral. É preciso, sim, fazer uma teologia contra a imoralidade, mas é preciso valorizar a sensualidade no sentido católico, ao mesmo tempo. A sensualidade no sentido que Papa João Paulo II, São João Paulo II traz. Então, tem que ter um equilíbrio aí, ver contexto, ver pessoas, ver situações particulares. Então, sobre carnaval e sobre roupa, modéstia, que foram falas que eu discordei de Frei Gilson, essas minhas contestações estarão colocadas em texto. As que eu vou contestar aqui, primeiro, é sobre quando ele diz que Cristo e que o próprio Deus não está com quem peca. E a segunda contestação é quando ele diz que aquele que dorme na oração, no caso, no rosário dele, e que se pegou ali ao proferir as orações, ao fazer os exercícios espirituais durante a madrugada, ao entrar
no rosário, ao rezar cada mistério, ao rezar cada Pai Nosso, cada Ave Maria, e adormecer, no outro dia ele tem que completar a oração. E não é bem assim, porque a oração tem um valor em si mesmo. E antes de adentrar, a ideia de que o santo, quando ele tem o testemunho que ele traz, as pessoas se influenciam. Então, o meu cuidado aqui é para que, independentemente da intenção de Frei Gilson, do emissor da mensagem que foi ele, as pessoas entendam a limitação humana de um santo, que ele não é o próprio Deus, e que as pessoas tenham um entendimento mais pessoal, mais genuíno, mais individual da fé católica. Que a fé católica é justamente feita para fortalecer a sua personalidade individual e o seu grau de aprofundamento e de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo que todos nós caímos no erro do ego, e os santos também. Porque o ego, ele é necessário. Como diz o professor Olavo, toda santidade parte de uma noção mínima de ego. Ou seja, eu tenho uma noção do eu mesmo, ou seja, como Deus me enxerga, e como eu me enxergo, e do ego, que é, de certa forma, a partir do olhar de pessoas. Mas esse ego, esse olhar dos outros, não pode determinar quem você é, como você se enxerga, à luz e aos olhos de Cristo. Mas ele é um fator, ele é um dado da realidade. Porque se pessoas qualificadas têm uma visão sobre você, essas opiniões dessas pessoas podem ser consideradas nas suas decisões e na sua autoavaliação. Só que elas não são, mesmo essas opiniões qualificadas, não podem ser determinantes, porque a maneira como você se enxerga precede e é superior a tudo, porque ela é a própria voz da consciência, da voz de Deus na sua consciência, na sua própria consciência. Então, e eu estou colocando aqui, antes de falar desses dois equívocos que eu vou tratar aqui, sobre a importância de venerar o santo. Eu não estou dizendo que Frei Gilson é santo, estou dizendo que ele caminha para a santidade, mas de venerar as autoridades religiosas, de venerar as autoridades católicas, porque de venerar Nossa Senhora, mas de ter esse respeito, essa estima, porque eles agem em persona Christi. Eles agem como o próprio Cristo age quando se trata das verdades de fé que eles estão defendendo. Só que na parte humana, na humanidade que lhes é própria, eles erram. Porque eles, na dimensão humana, são tão pecadores quanto nós, leigos, somos. Embora tenham um privilégio e tenham toda uma força especial concedida para eles, porque são sacerdotes, concedidos pelo nosso Deus. Então, feita essa ponderação, eu entro nos dois equívocos, começando primeiro quando Frei Gilson diz que Cristo, o próprio Deus, em uma fala dele, não está com quem peca mortalmente, especialmente, ou mesmo, aí eu não sei como foi da dimensão, porque ele não deu tempo para explicar, foi uma fala curta, mas quando ele diz que Cristo não está com quem peca, o erro dele está em dizer que Cristo se afasta de quem peca. E Cristo não se afasta de quem peca. Eu ouso dizer que Cristo está ainda mais próximo com quem peca e com quem peca muito e peca gravemente. Não fosse assim, Santo Agostinho não estaria sentindo a presença de Cristo nos seus piores pecados. E não são os piores pecados de Santo Agostinho os pecados da carne, mas é o pecado do orgulho. Quando ele mesmo diz, né, nas confissões, ali que dá para entender que a alma tem essa propensão para o mal desde tenra idade, desde quando é criança. Então, eu sei que em outro momento, Frei Gilson disse que Cristo quer que você se converta. Cristo não quer condenar você. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que Cristo não abandona e está perto de quem peca.
Quando o professor Olavo diz que nos piores pecados nós devemos sentir a gratidão de Deus, é justamente para que nós entendamos o poder da graça e que a graça é superior à lei, precede a lei. Isso não é um cheque em branco para você pecar, mas é para entender que nos piores pecados, nos pecados mais graves, eu consigo dimensionar a presença de Deus, porque eu sei que é o perdão, o maior ato de amor que Cristo exerceu, realizou na terra, e que realiza continuamente quando nós nos abrimos para a conversão. E quando nós nos abrimos os nossos ouvidos para escutá-lo. Então, é um paradoxo, porque na mesma medida em que eu peco, eu sinto a gratidão de Cristo no mesmo ato, no mesmo instante. Eu não vou pecar, eu não posso deliberadamente buscar o pecado. Mas eu tenho que saber que é justamente naquele período de crise, quando eu desço até a lama, estou todo sujo, é quando eu sei e sinto que Cristo está disposto a me dar um abraço e a me lavar, a lavar a minha alma e a me limpar, e a me dar um abraço fraterno, um abraço de quem é meu Pai. É impossível o cristão pecar e Cristo não estar com ele. É quando eu peco que Cristo está comigo. A diferença é que, nesse caso, eu estou me afastando de Cristo. E Cristo está me buscando. E se eu deliberadamente rejeitar a Cristo, como eu rejeitei no pecado, eu estou negando, sim, o amor de Cristo. Aí, por minha culpa absoluta. Então, é claro que Cristo, é claro que quando eu peco, eu rejeito a Cristo. Quando eu peco, eu rejeito a Cristo. E eu me coloco no caminho da condenação. Não é, no fundo, Deus quem nos condena. Ele, enquanto juiz universal, ele vai sentenciar a condenação para aquelas almas que não escolheram o amor, não escolheram a salvação. Mas é, no fundo, a responsabilidade exclusiva da gente não alcançar a salvação e alcançar e, infelizmente, cair na danação. Mas, ainda que eu peque mortalmente e que por aquele pecado eu possa ir para o inferno, naquele pecado grave, Cristo se apresenta ainda mais para mim, de maneira mais nítida e visível. E cabe a mim, naquele instante, reconhecer o meu erro e deixar que Cristo domine o cenário, domine a cena absolutamente. É quando Olavo diz, pedagogicamente, que nos piores pecados nós sentimos a gratidão de Cristo. Isso significa que Cristo está mais presente do que nunca. E aí eu estou colocando esse ponto para especificamente contestar essa fala de que Cristo não está com quem peca. Ele está com quem peca. E está cada vez mais com quem peca. Eu só preciso escutá-lo, só preciso ouvi-lo, só preciso abrir meu coração. Então, a lei moral, sem um entendimento pedagógico e filosófico, ela se torna uma escravidão, se torna uma prisão. Então, quando eu falo um ensinamento moral, querendo levar o cristão a se corrigir, a se curar e a retomar o caminho da cruz, como é a intenção de Frei Gilson, pelo bom sacerdote, pelo o bom ser humano que ele é, mas eu não explico essas nuances que fazem parte da mística, ou seja, fazem parte dessa meditação espiritual que é própria da fé católica, é central, eu acabo, sem querer, involuntariamente, que é o caso de Frei Gilson, levando a pessoa a cair num erro que pode, lá na frente, a pessoa, por culpa própria, incorrer em uma heresia grave, que é o gnosticismo, de você negar o amor presente de Deus na experiência humana. Porque o gnosticismo não é só a ideia de um Deus bom e de Deus mau, de que a carne, o corpo é ruim em si mesmo, e que eu devo me arrebatar daqui, destruir o meu próprio corpo para alcançar essa felicidade que o pretenso Deus bom me prometeria caso eu me livrasse do corpo. O gnosticismo não é isso.
Gnosticismo não é somente isso. Gnosticismo é a ideia de que Deus é opressor e que eu estou aqui num labirinto que eu nunca saio e num eterno sofrimento. Então, você negar a sensibilidade amorosa de Cristo, que inclusive se revela nos momentos mais difíceis da gente, é sem querer você abrir a pessoa para esse erro espiritual de negar, por exemplo, o amor, a sensibilidade, o carinho e a fraternidade de Cristo presente em todos os momentos da nossa vida. Do Espírito Santo nos sondando o espírito e a alma, e especialmente nos momentos em que nós escolhemos os piores pecados. Esse é o ponto. Né? E o outro ponto de Frei Gilson que eu discordo, que eu achei um pouco preocupante, foi quando ele disse que as pessoas que estão rezando o rosário de madrugada e que adormecem, elas têm, ele não disse deliberadamente, expressamente, que as pessoas são obrigadas a rezar, mas é uma forma de ir. Mas ele disse que as pessoas teriam, se as pessoas adormecessem no rosário dele, teriam que rezar ao longo do dia para completar o rosário. Frei Gilson tem que entender uma coisa: a oração tem um valor em si mesmo, como eu disse há pouco. Se eu adormeço durante o sono, eu adormeço durante o período mais importante, durante o momento mais íntimo e mais profundo que eu tenho com Deus, que é o momento de conversação com Ele, que a oração representa. E quantos santos valorizaram, de certa forma, essa fraqueza do adormecer na oração. É como se a gente estivesse caindo no colo de Nossa Senhora. A gente, de certa forma, estivesse confiando nela, porque se eu adormecer, eu sei que ela estará me resguardando e rezando por mim. Só que o problema aí é Frei Gilson considerar que o rosário dele é um dogma, é uma verdade de fé, quando ele fala com essa intensidade, com essa preocupação e com essa importância toda. Pela intensidade da fala que ele trouxe. Claro, não estou falando da intenção, que ele está dizendo que... É claro que eu e você sabemos que Frei Gilson sabe que as recomendações dele não são dogmas. Inclusive, os rosários que ele brilhantemente reza nas madrugadas com todo o Brasil. E que, graças a Deus, tem sido responsável esse rosário por inúmeras conversões. Só que, quando ele fala com essa intensidade, alertando o cristão a ter que fazer, completar o rosário, caso esse cristão durma, para cumprir um dever espiritual, é preocupante esse tom. Porque primeiro tem que saber se o cristão se comprometeu em absoluta consciência a rezar o rosário todo. Às vezes ele quer rezar só um terço, porque ele acha que convém naquele dia rezar só um dos terços do rosário. No que não é obrigatório, que prevaleça a liberdade, como dizia Santo Agostinho. Então, o catolicismo minimalista, ele é o catolicismo essencial. Então, existem o que é essencial para a gente se salvar. É o credo, são as verdades de fé, são aquelas matérias que o cristão não pode duvidar. Mas o rosário de Frei Gilson não é uma dessas coisas essenciais para a salvação. O rosário é essencial para a vida espiritual do cristão, sim. O texto todo dia, como Nossa Senhora pediu lá em Fátima, a oração constante. Um cristão que não reza uma oração durante o dia, ele está colocando a alma dele em danação. As diversas orações que ele quiser escolher, aí faz parte do cardápio individual dele. Existe um projeto individual de vida espiritual para cada católico nesse mundo. Então, o Rosário de Frei Gilson, ele é um exercício a mais desse cardápio que o cristão tem à sua disposição e desse perfil que cada cristão pode montar. Esse perfil religioso que cada cristão pode montar.
essa sua agenda pessoal. Existe o catolicismo comum, existe o catolicismo individual. Ou seja, o que é comum é o que é essencial à comunidade, é o depósito de fé que eu preciso estar vinculado. São as verdades de fé, os dogmas, enfim, os mandamentos, todo o conjunto sagrado de princípios e determinações da igreja e diretrizes, né? E existe aquele estilo individual de eu ser católico, ou seja, eu ser católico à minha maneira, sim. Desde que não eu caia no relativismo e não caia existe e não caia no distanciamento dessa prática católica comum. Então, se eu cumpro com meus deveres comuns, que dizem respeito aos dogmas ali, dizem respeito às verdades de fé, que são espirituais, são morais, mas são, antes de tudo, espirituais. Existem verdades espirituais que não tocam as questões morais menores da doutrina. Se eu estou alinhado com a questão espiritual e moral, existem comportamentos, práticas, exercícios que são próprios meus e que outros católicos não vão repetir, que não são obrigados a repetir. Então, ninguém é obrigado a se salvar, ninguém vai se salvar necessariamente por conta do texto de Frei Gilson, do Rosário de Frei Gilson. Ninguém é obrigado a rezar o Rosário de Frei Gilson para se salvar. E se, eventualmente, a pessoa quiser rezar o Rosário de Frei Gilson, a pessoa pode rezar como quiser. É interessante que a pessoa cumpra o rosário todo. É o óbvio, é o natural. Mas muitas pessoas podem não querer rezar. E quando ele traz uma fala, quase que como uma sentença, quase que como um dever, de que a pessoa que dormiu no rosário tem que completar o rosário durante o dia, não tem que completar. A não ser que ela tenha conscientemente se comprometido com Jesus antes de rezar o rosário, e rezar o rosário todo ali como um dever individual, como uma promessa. Aí é outra coisa. Mas se eu estou ali, eu tenho a intenção de fazer o rosário de madrugada, eu tenho a intenção de fazer o rosário de madrugada com Frei Gilson, e eu adormeço, eu não tenho a obrigação de rezar o resto do rosário no outro dia, não. Aquelas orações já valeram, porque as orações que eu rezei já foram uma forma de eu depositar a confiança no meu Criador e de exercer aquela intimidade que só a oração nos proporciona. A oração pela forma que o próprio texto representa, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, são formas que ajudam a nos posicionar na narrativa do povo cristão e na experiência de cada cristão com o Criador. Ali contém, naquelas palavras das formas das orações formuladas, convencionais, formais, no caso, convencionais não, formais, todo o conteúdo de meditações práticas que eu preciso para dialogar com toda sinceridade com Deus e me abrir aos gestos e atos que Ele quer para mim, ou seja, as ações dele sobre o meu espírito para me transformar e curar. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho as orações individuais, que são as conversas espontâneas com as próprias palavras que a gente utiliza. E aí a diferença de reza e oração. Né? Então, você tem um tipo de oração individualizado, espontâneo, que é importante para você se exercitar no diálogo com Deus. E essa oração que o texto representa, que o Rosário de Frei Gilson representa, ela é mais uma opção de uma prática espiritual que vai aproximar você de Deus e que vai abrir sua alma para a sua conversão e transformação individual e para a transformação do mundo que você tem que realizar enquanto contribuinte e cooperador da história da salvação, que todos nós somos cooperadores. Então, a oração tem um valor em si mesmo. A oração, ainda que eu, sem a intenção, caia, adormeça no meio de um Pai Nosso de Ave Maria,
Deus sonda os corações. Ele me conhece mais do que a mim mesmo, mais do que eu me conheço. E ele sabe da intenção ali. E no que não é obrigatório, no caso do Rosário de Frei Gilson, e tendo o cristão, e o cristão não tendo se comprometido com uma obrigação individual, com uma promessa individual, a não rezar aquele rosário todo, no outro dia, já valeu o que ele rezou no rosário da madrugada, que ele não conseguiu completar. O que ele rezou já valeu. Isso nos dá, inclusive, para quem é escrupuloso, mais confiança na misericórdia, na graça de que o amor de Deus ele é pacífico, ele é compreensivo. Ele não é paranoico, ele não é impositivo, ele não é controlador, ele não é policialesco. E eu noto, às vezes, sem querer, involuntariamente, ainda que religiosos caminhem para a santidade pelo grande testemunho que estão dando, como é o caso de Frei Gilson, sem querer, cai no equívoco do ego. Não do ego do que eu disse mais cedo, agora, né? De que a própria noção de santidade parte de uma noção mínima de ego. Mas de que o tamanho de sua obra ali, de que a sua obra tem um valor maior do que ela tem na realidade. Por mais nobre e por mais sublime que é a obra de um religioso, como Frei Gilson, um homem de Deus, seja, e é muito importante o que ele está fazendo, graças a Deus, Nossa Senhora. E rezemos sempre pelos nossos bons sacerdotes, pelos que dão testemunho sincero da fé, que é o caso dele. Mas aí, quando se tem uma pessoa como ele, da importância dele, e em que a fala dele é escutada por muitas pessoas, as pessoas podem cair ali sem querer, numa experiência um tanto complexada da religião. Entrar na religião por medo. Tudo bem, eu posso ser salvo por atrição, por medo de ir para o inferno, não por amor a Deus. Mas é mais perfeito que eu entre na religião por amor a Deus e não por medo. E existe, isso por influência dos tradicionalistas, que, para mim, muitos estão num nível realmente de heresia, que ficam rondando esses ambientes, inclusive os ambientes bons, como são os ambientes, como é o ambiente de Frei Gilson, e colocando esse terrorismo psicológico típico do gnosticismo e é bem próprio do calvinismo, né? Ou seja, setores tradicionais da igreja repetem uma ética e uma cultura que não é católica, mas é calvinista, protestante, da fé por meio do terrorismo, de que Deus é um carrasco. Isso a gente tem que sempre rechaçar, entendeu? Então, os dois equívocos que eu tratei aqui nessa live foram da fala de Frei Gilson. Primeiro, ele dizer que Cristo, que Deus não está com quem peca, está sim. É no pecado que eu consigo me abrir para a conversão e a transformação. A gente nasceu no pecado original, a gente já nasceu no pecado. Muitos santos não pecaram mortalmente, caso de Santa Teresinha do Menino Jesus, e é importante a gente sempre lutar para não pecar. Cooperar com o Espírito Santo, atuando sobre nossa alma. A gente tem que cooperar. A salvação é graça exclusiva de Deus, é vontade exclusiva de Deus, é a salvação de cada um. E a gente tem que cooperar, a gente tem que fugir do pecado como o diabo. Aliás, Deus me livre. Aliás, deixa eu melhorar isso aqui. A gente tem que fugir do pecado, né? Como a gente deve fugir do diabo, como o Papa Francisco nos alertou. Não dialoguemos com o diabo. Não abramos os nossos ouvidos para o Satanás. Não se negocia, se combate e se evita. Se evita e se combate o Satanás. Então, essa é a questão toda. A gente deve fugir do pecado, por amor a Cristo. Mas uma vez que caiamos no pecado, é nele em que a graça se sobrepõe ao pecado, como dizia São Paulo. É nesse momento em que eu sinto o perdão de Jesus. Então, Jesus não pode e não abandona o pecador. E principalmente aqueles que estão em pecado mortal. É ali que Cristo está perto dele. Agora, vai partir do pecador, do que está em pecado mortal, ter uma autoconsciência ali, respirar e escutar
Jesus suspirando para ele, pedindo e clamando o amor dele para que ele possa ser resgatado. Então, eu vejo a influência inconsciente do moralismo nos meios católicos. Os tradicionalistas, eles, no meio católico, eles são protestantes. E aí eu vou fazer uma live sobre isso. Eles são protestantes na mentalidade. Essa moral que eles trazem é do absolutismo do século XVI. O absolutismo que foi um fenômeno criado por Thomas Hobbes e tem a influência do pensamento cartesiano também, de dividir o corpo da alma e acabar condenando o corpo. Então, isso acaba ali agravando a visão sobre moral sexual daquele período em que os católicos, no debate com os protestantes, acabam imitando a moral protestante sem querer. Isso não quer dizer que esses católicos não tenham tido uma vida de virtude e no debate ali da Contra-Reforma não tenham, por justiça, desmascarado os protestantes ali, mas sem querer, parece que houve uma afetação de alguns católicos religiosos e leigos dessa moralidade protestante, principalmente na parte da moralidade sexual. Não é a Revolução Francesa a primeira revolução da modernidade, a revolução que cria a modernidade, é o absolutismo. O absolutismo é um fenômeno, não é apenas político, é um fenômeno espiritual, é um fenômeno filosófico, é um fenômeno intelectual. Então, o fato de a gente combater o relativismo moral não quer dizer que o absolutismo moral também não seja uma coisa condenável. A fé, ela é absoluta na essência e relativa na aparência, ou seja, eu não consigo ver na realidade, a verdade como um todo perfeito. 360 graus. Ela como uma forma completa. Eu não consigo. Eu consigo só ver uma parte dessa verdade que se apresenta até a mim. Então, a fé, a verdade, ela é relativa nesse sentido. Ela é relativa nesse sentido. Ela tem algo de subjetivo na minha experiência. Olavo fala isso no COF, né? Ele diz que, inclusive, ele traz lá o livro Kingship and Law, sobre o fenômeno do absolutismo ali, como o iniciador, o criador da modernidade, e os tradicionalistas católicos, aqueles que idolatram a missa tridentina, que é uma missa moderna, aqueles que idolatram o doutrinalismo ali, você vai ser medido pelas regras, pelo checklist moral, eles não são medievais de forma alguma, nem são clássicos na filosofia, eles são filhos da primeira revolução, que é a revolução absolutista. É isso. Só queria completar dessa forma. Deus abençoe, Nossa Senhora interceda por cada um de vocês, rezemos por Frei Gilson, rezemos por todos os padres da igreja, e aí acompanhe, por exemplo, o padre Fábio Marinho na internet. Aqui em Campina Grande, você tem padre Márcio, tem padre Assis e padre Leandro do seminário, claro, da minha paróquia. Você tem muitos bons padres que você pode acompanhar. Então, enfim, é isso. Eu quero que apenas resgatar a mística, o valor da mística, antes da análise puramente formal da fé, de uma maneira de que a fé seja um movimento espontâneo do espírito e não mecânico, artificial e, sobretudo, e principalmente, que não seja um movimento mentiroso. Deus abençoe, Nossa Senhora vos conserve na fé.